Fala, galera do CRO Summit, eu sou o Luciano Fialho e vim falar aqui sobre a importância de entender os dados como parte do processo de CRO. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês, porque suponho que muitas das pessoas aqui não me conhecem, tá? Sou o Luciano Fialho, sou CTO e cofundador da Métricas Boss, uma empresa que, além de uma consultoria de análise de dados, a partir dos dados de Digital Analytics, a gente também é uma empresa de educação onde nós ensinamos as pessoas a aprender mais sobre todos esses processos, tanto de CRO quanto de análise de dados baseado em Google Analytics, Amplitude, por aí vai. Então, se você não conhece, fica aí o imaginário, o Luciano Fialho, para você poder seguir nas redes sociais. Mas vamos para o assunto que é o que interessa, beleza? Então, eu costumo dizer que não só os testes AB, né, mas qualquer tipo de análise que vai ser feita dentro dos nossos dados, elas não existem metodologias ou qualquer outro tipo de framework, uma vez que esses dados sejam cagados. Muito porque a gente percebe uma negligência muito grande dos times de tecnologia, dos times das áreas de dados, com a parte inicial do processo, que é entender a coleta desse dado e como que esse dado está entrando dentro das ferramentas, para a gente poder conseguir garantir, acima de tudo, a qualidade dessa informação. Então, aqui, acho que é uma provocação para a gente poder entender até além disso, né? Não é só sobre os dados que estão sendo coletados certos ou errados, mas é o quanto que eu estou agregando de valor para o negócio, porque é sobre isso no final das contas. Então, na minha opinião, não existe, e vocês imagino que também compartilham dela, porque ela é meio óbvia, né? Que não existe teste AB se a gente não tem uma estrutura de coleta do comportamento do usuário bem definida, bem sólida e principalmente com qualidade, né? Com precisão. Então, antes desse processo e desse rolê inteiro, eu costumo dizer que até antes de a gente montar um processo de implementação de teste AB, é muito importante a gente entender o básico, né? Fazer um back to basics ali, que é entender o porquê que a gente mensura o comportamento do usuário. Então, se você for parar para fazer uma reflexão, qual é a diferença que a gente tem do ambiente online e offline? É justamente a gente conseguir medir o comportamento do usuário para poder conseguir trazer o resultado daquilo, né? Antigamente, quando a galera ia comprar um espaço num outdoor ou ia comprar um espaço e uma mídia out of home, no processo físico mesmo, no offline, a gente tinha que lidar com uma série de estimativas para poder conseguir entender a quantidade de pessoas que passam naquele trajeto, e aí a gente estimava isso para poder conseguir trazer, por exemplo, uma métrica de impressão, né? Ou alcance, quantas pessoas foram impactadas por aquele outdoor. E dentro do ambiente, que é o ambiente online, o digital, a gente consegue fazer essa captura e a gente acaba negligenciando esses processos porque a gente não entende o porquê que a gente mensura o comportamento do usuário. Então, aqui, para mim, a gente começa a fazer isso aqui dentro da Métricas Boss, bem no início, né? Que é entender a jornada desse cara. Eu acabo pegando vários cenários onde a gente vai fazer auditorias aqui dentro dos nossos clientes, que o cara não sabe nem me explicar como que é o processo de compra ou o processo de aquisição dele dentro do site, porque muitos nunca fizeram o processo que o usuário faz na prática. Então, um dos motivos do porquê a gente mensura o comportamento do usuário é para a gente poder conseguir entender todas as fricções que possam ocorrer dentro dessa jornada, para aí sim utilizar esses dados para poder priorizar um teste AB de acordo com a etapa que mais ou que menos converte, que menos dá resultado, beleza? Então, esse processo, ele começa lá no início da jornada até o final, onde a gente vai passando etapa por etapa, touch point por touch point, até o final da nossa jornada como um todo, beleza? Então, é simples, é óbvio, mas precisa ser dito. Nós precisamos entender etapa por etapa do usuário para poder sentir um pouco da dor que ele sente no momento que ele está utilizando o nosso site, beleza? E assim, separando de maneira clara, a gente tem dentro dessa estrutura de dados as informações que são do ponto de vista quantitativo e as que são do ponto de vista qualitativo. E tem aqui uma pequena provocação ou uma pequena espetada no mercado, né? Porque assim, a gente acaba colocando em baldes as coisas, onde o quantitativo são as ferramentas de mensuração e o qualitativo é o que a gente vai ter com relação a pesquisas de satisfação, é o que a gente vai ter com relação a
essas pesquisas ou testes de usabilidade, ou seja, o qualitativo acaba sempre no nosso mercado estando muito ligado à pesquisa diretamente. E eu discordo um pouco disso. Eu acredito que dentro dessa parte quantitativa, a gente consegue de fato trazer uma qualidade para esses dados, e é o que eu vou tentar fazer com que a gente chegue nessa conclusão aqui hoje. E aí, brincando ou não, tudo isso ocorre por uma característica que é muito negligenciada pelos profissionais do mercado brasileiro, que aqui a gente faz a brincadeira, né, de qual é a diferença entre a mulher e o poste e o bambu, e não é essa besteira que você pensou aí não, tá? A diferença é o pensamento analítico, né? Então, nesse caso, a ideia que a gente quer trazer cara, por que hoje eu não mensuro o comportamento do usuário, ou por que hoje eu não mensuro corretamente o comportamento do usuário? Muito porque a gente não sabe fazer as perguntas corretas, tanto para nós mesmos, para poder entender quais são os nossos objetivos de negócio, quanto para os nossos stakeholders, quando a gente está numa situação de empresa, onde, eu tenho que entender algo que a pessoa que está solicitando não sabe me explicar direito, como que eu extraio isso? E é exatamente com essa habilidade que a gente tem de fazer perguntas. Então, do ponto de vista das informações quantitativas, as perguntas elas passam dentro daquela mesma situação que eu mostrei para vocês anteriormente, início da jornada, final da jornada, etapa 1, 2, 3 e por aí vai. Isso, lá na frente, viram quantas pessoas iniciaram a jornada, quantas pessoas clicaram no call to action, quantas pessoas adicionaram informações pessoais. Então aqui eu estou transformando aquela etapa que o usuário tem que passar durante o processo de aquisição ou durante o processo de utilização do meu produto, muito pensando em qual dúvida de negócio isso vai acabar me tirando. Porque eu entender quantas pessoas iniciaram a jornada versus quantas pessoas finalizaram a jornada, eu estou criando uma taxa de conversão de um fluxo específico, independente da quantidade de etapas que ele tem. Então, entender e buscar essas perguntas dentro do nosso processo de utilização do nosso produto é muito importante para a gente poder conseguir chegar na dor exatamente desses usuários. Então, quantas criações de contas a gente teve? Quantas completaram o cadastro, sabe? Tudo quanto, porque a gente está tratando aqui do ponto de vista quantitativo. No final das contas, cada uma dessa pergunta aqui vira um comportamento que a gente vai medir em qualquer ferramenta, seja o Google Analytics, ou seja a Amplitude, ou seja qualquer outra ferramenta de mensuração do comportamento do usuário. Mas aqui a gente está contando a quantidade de vezes a partir de uma dúvida de negócio sobre um determinado comportamento do usuário, beleza? E agora, do ponto de vista qualitativo, aí a gente tem talvez um segundo nível de consciência sobre o entendimento da circunstância que esse usuário chegou ou que ele interagiu com o nosso site ou app, beleza? Então, lembra, de novo, vou voltar aqui só para a gente poder deixar isso muito claro, para a gente poder entender que cada etapa aqui onde a gente pergunta um quanto, a gente conseguir entender dentro desse comportamento o qual. Então, quantas pessoas iniciaram a jornada? No qual? Qual é a principal área de entrada do meu usuário no meu fluxo de conversão? Sabe? Então, aqui eu estou trazendo uma qualidade. Então, para o comportamento de um exemplo, um begin checkout que define que o usuário iniciou a jornada, eu posso trazer a qualidade dele e entender esse usuário veio da busca, esse usuário veio de um clique na página de produto, esse usuário veio de uma determinada origem mídia, ou seja, eu consigo atrelar as informações a um comportamento específico, trazendo uma certa qualidade. Não do ponto de vista de uma pergunta ou de uma pesquisa, mas melhorar a maneira com que esse dado chega para a gente nas ferramentas. E aí você vai estressando esse processo, porque dentro desse mesmo comportamento podem ter outras dúvidas de negócio que podem ser respondidas. Por exemplo, dos usuários que iniciam o checkout lá, ou inicia um processo de finalização de compra. Qual é o nosso principal navegador que a gente tem que dar suporte ou compatibilidade? Qual é a principal resolução que a gente utiliza? Eles utilizam qual tipo de dispositivo? Tudo isso a gente vai trabalhar para a gente conseguir trazer essa qualidade para o dado. E lógico, na maioria das vezes, ferramentas como Amplitude e como o Google Analytics acabam até coletando essas informações de maneira automática. Só que poucas vezes eu vejo a galera utilizando isso na ponta, principalmente para tomada de decisão. Então, a reflexão que eu trago aqui em cima de cada comportamento onde a gente pergunta o quanto, a gente dá uma segunda oportunidade para perguntar o qual, né? Desce um nível de consciência para poder perguntar o qual para cada uma das etapas. Porque é daí que vão sair
todo o entendimento que a gente tem da jornada do usuário, do início até o fim, desse completar, né? Em cima, inclusive, de fluxos diferentes, porque eu sei que tem cenários onde o usuário passa por fluxos e etapas diferentes, e tudo isso pode ser medido com qualidade. Vou trazer até um cenário que é um pouco mais bobo, mais simples, mas que exemplifica muito isso. Você tem um formulário dentro de uma landing page onde você está a fim de capturar os leads desse usuário. Aí você tem o campo nome, e-mail, você tem o telefone, mas você tem também faixa salarial, você tem também um campo que vai dizer qual o cargo desse usuário. E essas informações pessoais, óbvio, você não pode levar para essas ferramentas. Lógico que você pode ter até isso dentro de uma outra camada da sua estrutura de dados, que você vai correlacionar isso tudo, mas é interessante que a gente não leve essas informações sem o consentimento do usuário. Tudo bem. Agora, as informações pré-definidas dentro da estrutura, a gente consegue trazer para poder traçar isso como um ponto a mais de qualidade para aquele comportamento. Então, por exemplo, você sabe a quantidade de pessoas que converteram nesse formulário hipotético, mas você sabe qual é a faixa salarial para a gente poder tentar fazer uma correlação se o nosso produto está alinhado com a faixa salarial dos usuários que estão se cadastrando? Tudo isso são perguntas que você vai fazendo e que você vai entender a partir do momento que você entende a quantidade de pessoas que cadastraram o lead, ou seja, eu tive que fazer essa pergunta para poder conseguir gerar esse comportamento e esse evento, e do outro lado, quais são as informações daquela faixa salarial que mais os usuários estão convertendo. Ou seja, é o quanto e o qual o tempo todo para a gente poder conseguir medir o comportamento do usuário. Então, de novo, é sempre o pensamento analítico ou a habilidade de a gente formular melhor as nossas perguntas. Isso tudo acontece porque a gente trabalha o tempo todo lidando com pessoas que não têm o conhecimento técnico ou não têm o conhecimento prévio de como utilizar dados como tomada de decisão. Então, se eu não consigo extrair aquilo que aquele usuário quer, fica muito difícil da gente poder conseguir chegar num cenário de alinhamento de expectativa. Quem nunca passou por isso, né? E muitas das vezes a gente até reclama, né? Poxa, o meu chefe me solicitou uma coisa, eu entreguei, mas no final ele queria outra coisa. Pô, ele pediu banana, mas na verdade ele queria maçã. Pô, será que tu perguntou pro cara e conseguiu fazer as perguntas que levasse ele para o caminho onde ele ia te explicar que ele queria a maçã? Acho que isso é uma reflexão, e inclusive não é a gente que diz, né? A gente, no nosso podcast no Analytics Talks, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse pensamento analítico ser, de fato, a característica de hard skill, que dentro de um cenário onde a gente trabalha analisando os dados, e trabalha com clientes ou stakeholders que não têm esse conhecimento, a habilidade de você conseguir extrair essas informações dele é fundamental. E aí, inclusive, tem uma pesquisa que foi feita do Fórum Econômico Mundial que trata exatamente essas informações, beleza? Onde a gente tem quais são as características principais que vão fazer esse profissional se tornar um profissional melhor. Fechou? Então, no final das contas, cada uma daquelas etapas que a gente definiu viram eventos e parâmetros. E calma que eu já vou te explicar isso. Mas, no final, a gente queria entender qual era qual a quantidade de pessoas que iniciaram o processo de finalização de compra. Poxa, isso é dado através do evento, que é o Click Call to Action. E aí, lembra, a gente quis depois entender sobre qual entrada que era a entrada principal. Era pela busca, era pela página de produto, era pela página de categoria? Ou seja, eu tenho o evento que define o quanto e o parâmetro que define o qual, que é a resposta que a gente quer dar para aquela pergunta. Então, pensem e reflitam sobre isso no momento de montar esse processo de jornada do usuário, para a gente poder conseguir trazer mais informações, porque aqui, nesse clique no Call to Action, que foi um evento que a gente simulou aqui, caberiam mais perguntas onde a gente iria incluir alguns outros parâmetros que talvez tirassem uma dúvida específica ou uma dor específica do negócio. Mas pensa em interligar essas informações vinculando a dúvida de negócio e não só a parte técnica, sabe? Acho que cada vez mais a gente vai ter que abstrair muito a parte técnica para a gente poder conseguir se fazer entendido por quem está solicitando essa tarefa para a gente, tanto o nosso cliente quanto o nosso chefe. Mas aí,
a gente entra nas premissas que muitos de vocês aqui no evento CRO já devem saber, que é o que é parâmetro, o que é evento, e assim, independente da ferramenta, a estrutura é a mesma, tá? Então, os eventos são as interações do usuário dentro do nosso site. Normalmente, dentro dessas ferramentas, esses eventos eles vão estar listados como métricas lá dentro, né? Muito difícil você não ter uma contagem de evento que não se transforme numa métrica. Então, é exatamente isso, independente de ser aplicativo ou a parte web, tá? Então, a gente vai utilizar esses eventos para poder medir a quantidade de vezes que um determinado comportamento ocorreu durante a jornada desse usuário, beleza? Agora, os parâmetros é o que, anexado a esse evento, traz qualidade para essa informação. Então, os parâmetros vão servir para poder fornecer para a gente informações adicionais daquele comportamento que a gente acabou de medir, a contagem e a qualidade daquilo, beleza? Então, inclusive é um ponto, né? Porque na maioria das ferramentas não existe uma relação de 1 para 1, tá? Eu posso ter, dentro de um evento, N parâmetros que eu posso medir e levar para as ferramentas de mensuração, fechou? E aí, a gente chega naquele ponto que, acho que quem me conhece sabe que eu bato muito, né? Que então, é mole, né? Então, a área de dados, ou a área de CRO, ou a área de Digital Analytics, que seja, ela tem que ter a resposta para todas as perguntas, e aí eu vou pensar em todos os eventos que eu vou coletar de uma vez só, para poder garantir que toda vez que meu chefe for pedir um relatório, eu tenha a resposta pronta. Não é assim que funciona. Então, não é só a gente desenhar todos os eventos do site e medir, muito porque a gente está passando por um processo de maturidade, onde essas ferramentas começando a cobrar sobre a volumetria de coleta que a gente tem. Então, se a gente não tomar cuidado e medir apenas aquilo que a gente precisa, a gente pode até acabar transformando as nossas áreas de dados ou as nossas áreas de CRO em um custo muito grande, porque essas ferramentas cada vez mais vão passar a ser cobradas durante a nossa utilização. Então, não é só traquear tudo, é a gente traquear tudo aquilo que for preciso, beleza? Inclusive, eu vou mostrar aqui uma técnicazinha que eu utilizo para não ficar viajando muito na hora da criação. E aí, daqui a pouco eu dou a minha militada aqui com vocês sobre como que vocês criam essas documentações, beleza? Então, como que é dividido o processo de análise de dados do ponto de vista técnico, beleza? E assim, lembre-se que a gente vai acabar incluindo aqui a parte de teste AB, mas aqui é sobre o ponto de vista da análise em si, beleza? Então, do ponto de vista de coleta, eu vou ter a coleta do comportamento do usuário. É lá onde eu vou instalar o meu SDK, por exemplo, do nosso Rest in Peace Optimize. Eu instalava isso lá dentro do meu Google Tag Manager ou lá dentro do meu código-fonte. Sem isso, eu não conseguia coletar, ou primeiro, definir esse split de 50-50 para a variante original. Eu não conseguia trazer o teste AB funcional para dentro da minha estrutura se eu não implementasse essa tag. E isso está dentro da etapa de coleta. Na etapa de armazenamento, a gente vai ter ferramentas como Amplitude, Google Analytics, o próprio Google BigQuery, ou até mesmo o finado Optimize, hoje em dia a VWO, enfim, tem uma série de ferramentas aí, Golfbook, tem uma série de ferramentas que vocês conhecem até mais do que eu. Então, assim, aqui a gente está tratando, inclusive, com um cenário que poucas vezes a gente tem que meter a mão, porque essas ferramentas, graças a Deus, elas garantem para a gente a coleta e, principalmente, a consistência desses dados dentro de cada uma delas, sem a gente ter que fazer muita coisa. Então, aqui é o momento para, cara, vamos parar de reclamar do Google Analytics, vamos parar de reclamar de Amplitude ou do BigQuery, porque no final o custo-benefício deles é muito baixo para a quantidade de coisas que tem que se fazer para manter uma estrutura de dados de pé, gente. E aí acho que isso precisa ser muito bem alinhado, não só com a parte técnica, com a parte de negócio também, para poder entender o custo disso na ponta. E aí a parte de visualização, mais uma vez as ferramentas dão uma camada de interface para a gente poder conseguir consumir esses dados e, consequentemente, conseguir enviar essas informações para criação de alertas, para gerar relatório e por aí vai. Beleza? Então, coleta, armazenamento e visualização. Entenda esse processo de análise, porque aqui é a estrutura técnica que permite que a gente chegue nesse cenário. Fechou? Então, o plano de mensuração, ele vem de um processo que a gente aqui na Métricas Boas construiu para poder conseguir entender etapa por etapa da jornada desse usuário. Fica muito, eu queria deixar muito claro, inclusive, que a gente não inventou porra nenhuma aqui, tá? O plano de mensuração era um conceito que já existia, a gente só aplicou uma camada de uma técnica nossa para a gente poder criar um nosso plano de mensuração, até testando os nossos clientes aqui. Então, hoje a gente tem um cenário
em que esse processo que a gente faz, ele é fundamental para que a gente consiga ter o nosso alinhamento de expectativa com o cliente cumprido, porque de fato ele sabe tudo que vai ser entregue para ele. Então, acima de tudo, né, além de ser uma documentação, além de ser a estrutura onde a gente vai ver todos os eventos que a gente vai coletar, é um grande alinhamento de expectativa sobre o que vai ser entregue. E aqui, no final das contas, é muito mais fácil, né, de você montar uma cultura de experimentos, uma vez que todos os objetivos dentro da jornada do usuário, dentro dessas etapas, né, que a gente tem para cada um, a gente tem muito bem definido. Então, por exemplo, dentro do e-commerce, eu sei que na página de produto, o objetivo principal é o usuário adicionar o produto no carrinho, para ele poder dar seguimento à próxima etapa. Então, a gente tem ali muito claro para a gente poder, nas páginas de produto, o objetivo é esse, ou a gente cria objetivos secundários, por aí vai. Beleza? Então, antes de mais nada, a gente tem que falar sobre um processo, na verdade, que é criado lá é bem criado até antes, tá? Da parte de tecnologia do jeito que a gente conhece hoje. Mas é o processo de engenharia de requisitos, né? Onde a gente, no final das contas, tem que entender aquilo que o cliente quer e conseguir transmitir isso com o entregável que a gente vai gerar para esse usuário ou para esse cliente. Fechou? Então, deixo aqui o salve, inclusive, porque, o meu amigo, que eu chamo de Otário Bonel, meu parceiro, Cláudio Bonel, tem um excelente livro que fala sobre a metodologia de criação de projetos de BI sobre a ótica de engenharia de requisitos, né? E eu gosto muito desse livro porque ele fala muito sobre, cara, no final das contas, grande parte dos problemas que você tem é porque você negligenciou etapas cruciais no início da jornada desse trabalho. Então você tem que conseguir garantir que todas essas dúvidas estão muito bem alinhadas com o teu cliente no início do processo. E é desse processo de engenharia de requisitos que a gente extrai aquilo que o cliente quer, beleza? Sem muito tecniquez. No final das contas, a gente vai planejar, desenhar e documentar tudo aquilo que a gente vai fazer, beleza? Porque, primeiro, planejar é a gente entender as necessidades que esse cliente tem e aí entender etapa por etapa da jornada do cliente, quais são ou o que ele está pensando em otimizar dentro da jornada do usuário, para a gente poder conseguir direcionar a construção e a costura dessa colcha de retalhos que a gente vai montando de acordo com a necessidade dele, porque é muito fácil você chegar no projeto, você tomar a frente ou a proatividade de saber aquilo que o seu cliente precisa e no final você não conseguir agregar valor, cara. Porque, no final das contas, se você não tem isso muito bem alinhado, a gente acaba entregando projetos que de fato não são utilizados. Quantas vezes eu cheguei, principalmente na época do Universo Analytics, a bater, poxa, mas eu vi aqui que vocês têm uma série de eventos implementados dentro do seu Google Analytics. Mas a gente não utiliza para nada. Por quê? Porque a gente não sabe quem foi que implementou, a gente não sabe sobre que circunstância foi implementado. Então, esse planejar junto com o cliente e trazer ele para a mesa para trocar essa ideia é fundamental. O desenhar é porque eu costumo tentar deixar muito claro, principalmente porque esse processo aqui ele gera uma documentação para a gente. E a documentação que a gente vai gerar é o que inicia qualquer processo de cultura de dados dentro de uma empresa. Se você não tiver documentação, você automaticamente está indo para um caminho completamente louco da implementação de uma cultura de dados. Por quê? Não tem essa informação democratizada uma vez que a gente não documenta. E aí eu gosto de desenhar o fluxo do dado até ele chegar dentro da ferramenta para poder ficar muito claro, inclusive, as responsabilidades. Porque no cenário onde a gente, Métricas Boas é uma consultoria de analytics, a gente acaba tendo que lidar com alguns cenários onde o IPO é o desenvolvedor, porque o cara não quer utilizar o Google Tag Manager. Então a gente tenta deixar isso tudo muito claro para poder definir essas responsabilidades lá na ponta, beleza? Inclusive para vários fluxos diferentes, porque às vezes podem estar um usuário com o mesmo site, com o mesmo negócio em dois tipos de plataformas diferentes, é isso que a gente vai bater, beleza? E o documentar foi o que eu falei, é documentar tudo, porque esse é o processo que a gente inicia uma cultura de dados, democratizando. Depois a gente, documentando, né? Depois a gente vai para a democratização dessa informação. E aqui é um ponto interessante, tá? Porque documentar não significa em documentar numa linguagem que só a máquina vai entender. A documentação ela tem que ser criada pensando no stakeholder, pensando em quem vai consumir ela, e quanto mais democrática a linguagem, é melhor. Então, você pode até começar a fazer umas abstrações da parte técnica, da parte de negócio,
e um lado você junta os dois, porque o processo de documentar ele tem que ser didático, para que quanto mais gente consuma, melhor para você, beleza? E acho que esse é o ponto, porque a galera acaba negligenciando muito porra, beleza, eu tenho uma puta estrutura de dados, machine learning, eu faço uma porrada de teste AB, mas só você consome, então meio que foda-se, né? Não tem o que fazer, fechou? Então, o planejar, a gente faz aqui dentro da Métricas Bosch uma série de entrevistas com o cliente para poder entender a necessidade de análise que a gente tem, beleza? As necessidades de análise, elas vêm justamente para a gente poder conseguir entender desse cliente o que ele quer. E eu já vou até deixar aqui, porque essa palestra eu devo deixar o link para vocês baixarem. Então, eu vou fazer o seguinte, você vai me mandar mensagem lá no meu Instagram, @lucianfialho, para a gente poder pegar e você pegar esse material aqui comigo, fechou? E aí você me manda lá e eu te mando o link da apresentação com o maior prazer. E aí tem uma lista de perguntas que eu deixo pronto, que assim, não é receita de bolo, mas que já vão tirar grandes coisas da sua frente quando você for fazendo para o seu cliente. Então aqui é mais um material que eu compartilho com vocês para vocês poderem entender sobre qual circunstância, né, com que estamos lidando num processo de implementação de uma cultura de experimento. Isso é muito importante, fechou? E aí, a análise técnica é, no final das contas, um processo muito bonito para a gente poder decifrar que porra o cliente quer, né? Porque é basicamente isso. E aí, de novo, aquelas perguntas vão te ajudar nessa etapa. E eu costumo comparar muito essa etapa com o processo de você ir ao médico, né? Porque o médico, ele vai te dar um diagnóstico baseado nos sintomas que você relata para ele. Lógico, ele pode fazer um exame, ele pode tirar uma fotografia das suas taxas sanguíneas, mas, no final das contas, ele tem que te perguntar o que você está sentindo. E é daí que eu quero que vocês busquem, porque essa motivação ou essa curiosidade vem exatamente desse mesmo tipo. Porque o nosso cliente, muitas das vezes, são os nossos pacientes, fechou? Então, aqui eu também deixo, após a entrevista que a gente faz, fazer uma análise técnica, porque, beleza, baseado naquilo que a gente tirou de dúvida com o cliente ou com o nosso stakeholder, o que a gente identifica ou o que a gente extrai, sabe? Quando eu mostro lá que eu tenho etapa 1, etapa 2, etapa 3, e depois eu mostro que etapa 1 é o click action, ou clique no call to action, esse depara que a gente faz normalmente numa análise técnica, onde eu vou analisar a entrevista que eu fiz, a resposta que o cliente me deu, e eu vou extrair quais são as métricas que eu tenho que passar a partir daí, beleza? Então, aqui, de novo, tem uma lista de perguntas que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês, e aí é só me mandar um salve no Instagram, que eu mando o link da apresentação. Show? Então, o processo de desenhar vem para a gente poder estruturar tudo isso. Então, ó, o que é fonte de dados, o que é o coletor, o que é o gatilho, o que é a tag. Porque é muito importante ter isso. E isso está garantido lá nas perguntas que a gente faz. Então, aqui eu costumo dar para esse cliente uma visão definida de qual é o caminho da interação do usuário. Então, o usuário, através do site, que é coletado o comportamento dele através do Google Tag Manager e enviado para dentro do Google Analytics, sabe? Eu estou desenhando o fluxo. Então, aqui, inclusive, eu posso colocar as colunas de responsabilidade. Olha só, tudo que está no site e no aplicativo, isso daqui é feito por um programador do seu time. Daqui para frente sou eu. Então, eu gosto muito de alinhar esse tipo de expectativa. E aí, cara, assim, não no final, mas chegando nos finalmente, eu gosto sempre de dar um salve de quando a gente tem o nosso produto sendo o produto que o nosso cliente utiliza para os clientes deles, né? Então, a gente tem os nossos dados de produto, que tem os dados dos nossos clientes. Só que os nossos clientes também possuem a sua camada de clientes lá. Isso acontece muito em plataforma de e-commerce, né? Então, os nossos clientes, eles são os clientes que estão vendendo para outras pessoas. Então, a gente tem que pensar nessa estrutura de dados como uma estrutura que não é só capaz da gente conseguir analisar o comportamento do nosso usuário, mas que eles também consigam analisar o comportamento dos usuários deles. Beleza? Eu sempre deixo esse salve, porque a gente acaba negligenciando muito isso quando a gente é um time de produto. Porque a gente fica pensando em cultura de experimento e em várias outras coisas que é de fato factível para o negócio, mas a gente esquece de, cara, na minha plataforma, como um recurso, eu deveria ter essa funcionalidade de disponibilizar uma camada de dados para o cara poder conseguir medir o comportamento de vendas lá na ponta, beleza? Isso é muito importante. Então, agora sim, no final, em que momento a gente deve inserir a parte de dados dentro desse processo de desenvolvimento dos nossos testes?
Cara, eu costumo dizer que, e eu sou um pouco radical, eu preciso de uma nova funcionalidade, eu preciso de um novo recurso, eu preciso de uma nova campanha. Tudo isso tem que ser baseado em dados. E aí a gente está colocando, de fato, data-driven. Porque nesse aspecto, eu estou fazendo uma reflexão sobre uma hipótese que eu gerei e conseguindo comprovar ela a partir de dados para entender a necessidade disso, ou quanto de impacto isso vai gerar, o quanto de alcance isso vai trazer, até para colocar numa matriz de priorização. Agora, depois que a funcionalidade já está no ar, é burrice, beleza? Completamente burrice. Mas eu sei que existe um cenário onde tem o meio termo, né? Então aqui, o meio termo para mim temos o layout pronto? Temos o layout pronto, inclui o time de dados para ele poder coletar o comportamento do usuário, que aí fica tudo mais fácil, beleza? Pelo menos já nasce traqueado. Muitas empresas perdem muito porque acabam não colocando, subindo uma funcionalidade no ar, ou subindo uma nova página no ar, e aí, pô, se não estava traqueado, ou não tem uma base de comparação, não são os mesmos eventos, a gente mudou demais a versão, e aí a gente não consegue criar uma base de comparação sólida para poder conseguir entender se melhorou ou não. É triste, mas a gente tem que tomar essa porrada aqui para poder conseguir, de fato, amadurecer, beleza? Então, não pega ar, não, beleza? Então, assim, basicamente isso. Queria agradecer aqui a Tassiana, a Serafim, a Lavreca, que, pô, tomam conta dessa comunidade que eu gosto bastante, tem bastante carinho. Até a próxima aí, e se quiser aqui, minhas redes sociais, para a gente poder trocar uma ideia. Valeu?